Olá! O tema da nossa aula é as novas ideias e a consolidação do capitalismo. Nesta aula, serão apresentadas algumas características históricas do processo de difusão de novas ideias e da consolidação do capitalismo na Europa entre os séculos XVII e XIX. Esses assuntos são fundamentais para você entender como o mundo em que vivemos está organizado e como surgiram algumas das principais coisas que consideramos importantes em nossas vidas. Por exemplo, você deve concordar que a participação política é uma forma de lutarmos por nossos direitos, não é mesmo? Podemos lutar por nossos direitos votando, participando de assembleias, de organizações não governamentais, de associações de bairro, enfim. A participação política é o meio pelo qual podemos reivindicar os nossos interesses e manifestar nossos descontentamentos. Mas você sabe dizer quando as pessoas conquistaram o direito de participar das decisões políticas em um país como a Inglaterra? Você também deve concordar que a liberdade individual e a igualdade entre as pessoas são bens valiosíssimos, certo? Entretanto, esses bens são conquistas relativamente recentes. O que motivou determinadas pessoas a lutarem pela liberdade e pela igualdade? As condições em que elas viviam podem ter influenciado suas lutas? Atualmente, vivemos em um mundo intensamente industrializado, no qual as máquinas têm um papel ativo, facilitando muitas de nossas tarefas cotidianas. Será que o emprego das máquinas sempre foi somente positivo? Em outras palavras, as máquinas serviram apenas para beneficiar os homens? No final desta aula, você poderá responder essas questões. O fim do antigo regime na Inglaterra. Para compreender as razões que levaram ao fim do antigo regime na Inglaterra, é preciso lembrar algumas coisas muito importantes. Primeiro, a definição do que é antigo regime. Antigo regime é a denominação que caracteriza um período da história onde o governo era exercido por monarcas absolutistas. Os reis absolutistas concentravam em suas mãos o poder político e econômico. Eram eles que tomavam todas as decisões. Ou seja, os reis absolutistas criavam as leis e as aplicavam de acordo com os seus próprios interesses. Para garantir todo esse poder, os reis absolutistas adotaram o mercantilismo, um conjunto de práticas econômicas com o objetivo de ampliar suas riquezas e assegurar a manutenção de seus poderes ilimitados. Além do controle político e econômico, muitos monarcas acreditavam que tinham direitos divinos, que haviam sido indicados por Deus para governar os homens. Ou seja, também interferiam nos assuntos religiosos. Falando em assuntos religiosos, é importante lembrar que a Igreja Católica exercia um grande controle sobre a sociedade durante o antigo regime. Como o poder dos reis era legitimado pela própria Igreja, havia sempre uma relação de interdependência entre eles. Nessa relação, eles se apoiavam e lutavam para manter a situação do jeito que estava. Isto é, a Igreja utilizava o seu poder religioso para assegurar os privilégios que poucas pessoas desfrutavam. Antigo regime: política absolutista, economia mercantilista, sociedade dividida e hierarquizada, controle cultural pela Igreja Católica. Aliás, a sociedade do antigo regime tinha como característica o fato de poucas pessoas possuírem muitos privilégios, enquanto a maioria da população vivia cheia de privações e restrições. Por isso, dizemos que era uma sociedade hierarquizada,
separadas em classes sociais de acordo com a origem da pessoa. Resumindo, a origem dizia se uma pessoa seria privilegiada ou não. Eram privilégios garantidos por nascimento. Assim, um nobre sempre seria nobre e possuía muitas regalias, enquanto um simples camponês ou artesão nunca alcançaria a condição de nobre. Na Inglaterra dos séculos XVI e XVII, a situação era assim. Por isso dizemos que lá vigorava o antigo regime. Um exemplo de rei absolutista inglês foi Henrique VIII, que fez o que bem entendeu durante o seu governo, inclusive expulsar a Igreja Católica da Inglaterra e fundar uma nova igreja, a Igreja Anglicana, da qual passou a ser o chefe supremo. Ou seja, Henrique VIII mandava nos assuntos políticos, econômicos e religiosos da Inglaterra. Depois dele, sua filha, Elizabeth I, também foi uma monarca absolutista, que adotou a política mercantilista, dando início à colonização inglesa na América do Norte e ao domínio inglês sobre o comércio marítimo. Ela também foi responsável por oficializar o anglicanismo, tornando a igreja, fundada por seu pai, a religião oficial da Inglaterra. A política econômica de Elizabeth I não só fortaleceu os cofres ingleses, mas contribuiu para aumentar a pobreza de uma larga parcela da população, que era obrigada a pagar preços elevados por produtos essenciais, devido aos monopólios concedidos pela rainha. Explicando melhor, apenas alguns poucos comerciantes tinham o direito de negociar produtos básicos, como a farinha, por exemplo. E, quando muita gente precisa de um determinado produto e só existe um vendedor para fornecê-lo, a tendência é que o preço se eleve. Consequentemente, o custo de vida aumentava e, com ele, a miséria. Quando a rainha Elizabeth morreu, a Inglaterra estava mais rica, mas a riqueza não era compartilhada por toda a população, pois estava concentrada em alguns setores da sociedade, principalmente entre os nobres, os grandes proprietários de terra e os grandes comerciantes. Essa situação contribuiu para acentuar as divergências entre os grupos defensores do capitalismo, a gentry, a nobreza tradicional. Para a gentry, o sistema mercantilista não satisfazia seus interesses, pois era extremamente protecionista e monopolizador. Isso significava que muitas vezes eles eram impedidos de comercializar certos produtos, que apenas algumas pessoas detinham o privilégio de compra e venda, fazendo com que não existisse concorrência comercial. A nobreza tradicional apoiava a monarquia absolutista, pois era diretamente beneficiada pelas políticas que asseguravam a manutenção dos privilégios. Os sucessores da rainha Elizabeth, os reis da dinastia Stuart, governaram como monarcas absolutistas, sem permitir a participação de outros setores da sociedade nas decisões políticas e econômicas. Como você pode deduzir, a postura daqueles reis acentuou o descontentamento da gentry e dos pequenos e médios produtores, que não eram beneficiados com o sistema do antigo regime, pois o rei Jaime I, além de não negociar com os descontentes, fechou várias vezes o parlamento, a principal instituição de representação do povo inglês. Quando o filho de Jaime I, o rei Carlos I, assumiu o trono, os descontentes tentaram, mais uma vez, mostrar que eles também tinham o direito de participar do governo. Para isso, eles citaram um documento de 1215, a Magna Carta, que já dizia que os reis ingleses não poderiam declarar guerras ou aumentar impostos sem consultar o parlamento. Vamos ver agora um trecho da Magna Carta que foi utilizado pelo povo inglês. Artigo 12. Não se poderá exigir tributo nem auxílio em nosso reino sem o consentimento geral. Artigo 14. Para obter o consentimento geral no estabelecimento de um auxílio, faremos convocar individualmente e por carta aos arcebispos, bispos, abades, duques e barões principais. Artigo 39. Nenhum homem livre poderá ser detido, encarcerado ou privado de seus direitos ou de seus bens,
nem posto fora da lei, nem desterrado ou privado de sua posição de qualquer outra forma. Nem usaremos força contra ele, nem enviaremos outros que o façam, senão em virtude de sentença judicial de seus pares e conforme a lei do reino. Como você pôde perceber, o documento apresenta algumas ideias que são fundamentais para assegurar algumas garantias à população inglesa, como, por exemplo, a manutenção dos impostos. Um outro detalhe bastante importante a ser observado é o fato de que a Magna Carta de 1215 já prescrevia que as pessoas tinham uma relativa liberdade, pois um cidadão inglês não poderia simplesmente ser preso se contra ele não houvesse uma acusação. Isso é o que a gente chama de habeas corpus, o direito de ir e vir que pressupõe que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. O documento entregue ao rei em 1628 ficou conhecido como a Petição de Direitos e tinha o objetivo de lembrar o rei qual é o seu papel e os seus limites e ressaltar o acordo firmado entre os reis ingleses e a população, ou seja, exigir a garantia dos preceitos contidos na Magna Carta. Veja agora um trecho da Petição dos Direitos. Os lordes espirituais e temporais e os comuns, reunidos em parlamento, humildemente lembram ao rei, nosso soberano e senhor, que uma lei feita no reinado de Eduardo I declarou e estabeleceu que nenhuma derrama, tributo ou qualquer imposto seria lançada ou cobrada neste reino pelo rei ou seus herdeiros sem o consentimento de todos, através do parlamento. E considerando também que na carta designada por Magna Carta das Liberdades da Inglaterra, se decretou e estabeleceu que nenhum homem livre poderia ser detido ou preso ou privado dos seus bens, das suas liberdades e franquias, a não ser por virtude de sentença legal dos seus pares ou da lei do país. Então, na Petição de Direitos, você pôde perceber que as mesmas ideias que já tinham sido apresentadas na Magna Carta, em 1215, eram novamente resgatadas fazendo uma proposta, uma lembrança, né? Era somente para relembrar ao rei que ele deveria obedecer um acordo que já tinha sido firmado entre a população e o governo inglês. A resposta de Carlos I foi típica dos reis absolutistas. Fechou o parlamento e mandou prender seus opositores. Mas dificuldades econômicas fizeram o rei convocar o parlamento em 1640. Entretanto, sem chegarem a um acordo, o parlamento e o rei entraram em guerra. Uma guerra civil entre ingleses que tinham interesses políticos e econômicos distintos. O exército do parlamento, liderado por Oliver Cromwell, garantiu a vitória e o fim da monarquia inglesa, pois o rei Carlos I foi julgado inimigo do povo inglês e a função de rei na Inglaterra considerada inútil. Carlos I foi executado em janeiro de 1649. Com o fim da monarquia inglesa, foi instalado um governo republicano que teve vida curta. Gracious God, I will say no more.
from a corruptible to an incorruptible crown, and no disturbance can be, none at all. Remember, await my sign. Como você pôde observar, o rei Carlos I foi executado. Foi o primeiro caso de um rei absolutista que foi deposto e executado pelos seus súditos. Durante o breve governo republicano, os ideais burgueses e capitalistas foram consolidados. Uma prova disso foi o Ato de Navegação, editado em 1651, que determinava que todas as mercadorias importadas só poderiam chegar à Inglaterra em navios ingleses ou diretamente do país de origem dos produtos. A medida acabou com a hegemonia holandesa no comércio marítimo, transformando a Inglaterra na maior potência naval nos 2 séculos seguintes. A República chegou ao fim em 1660 e a monarquia foi restaurada, com o trono sendo devolvido a Carlos II, filho de Carlos I, que aceitou as limitações impostas pelo parlamento. Porém, seu irmão e sucessor, Jaime II, não respeitou os interesses da burguesia inglesa, despertando o descontentamento de grande parte da sociedade, que organizou um golpe de Estado, levando ao trono inglês Guilherme de Orange, marido da filha mais velha de Jaime, Mary. O episódio ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Com a Revolução Gloriosa de 1689, o parlamento redigiu um documento e o impôs a Guilherme de Orange. Trata-se do Bill of Rights, a Declaração de Direitos, que considerava a realeza inglesa simplesmente como um título e não como um poder divino. A Declaração de Direitos colocava o rei dentro da lei e não acima dela. O rei não poderia suspender as leis ou o seu cumprimento, bem como cobrar impostos sem a aprovação do parlamento. Com isso, passou a vigorar na Inglaterra, desde 1689, um sistema de governo que pode ser resumido na frase: o rei reina, mas não governa. Trata-se do sistema monárquico constitucional parlamentarista. Então, depois de tudo que foi exposto, você pode dizer que os ingleses conquistaram o direito de participar das decisões políticas por meio de um processo revolucionário ocorrido durante o século XVII. Entretanto, é importante destacar que nem todos puderam participar ativamente da vida política, pois as mulheres só garantiram o direito de escolher os seus representantes no século XX. Liberdade e igualdade. A razão iluminista. O mundo medieval foi rotulado pelos homens modernos de Idade das Trevas. Para os homens modernos, que viveram nos séculos XVI, XVII e XVIII, a Idade Média não significou nada, pois eles acreditavam que havia sido apenas um período de ignorância, de misticismo e de superstições. Atualmente, sabemos que aquele rótulo que foi empregado não é correto. Mas, ao sabermos como a Idade Média foi denominada, fica mais fácil de entender o que foi o movimento iluminista. A tentativa de se conhecer e explicar a realidade de acordo com o conjunto de ideias baseadas na razão. Em outras palavras, os pensadores iluministas pretendiam iluminar as trevas, levar, por meio da razão, esclarecimento aos homens. Preste atenção nessa gravura. O título da gravura, na parte inferior da imagem, está ali em alemão, Aufklärung, que significa iluminação, esclarecimento. Perceba que a carroça que aparece no primeiro plano da gravura, ela está saindo de uma floresta um tanto quanto escura, indo em direção a uma cidadezinha, que você pode identificar por aquelas 2 torres que aparecem ali na parte central da gravura. Essa cidadezinha, ela está bem mais clara, está sendo iluminada por aquele sol que está despontando por trás das montanhas do lado esquerdo da gravura.
Era essa a imagem que o artista pretendeu transmitir com esse afastamento das trevas, da ignorância da era medieval em direção do esclarecimento, do iluminismo da era moderna. O iluminismo, por ser um movimento intelectual, filosófico, literário e artístico, desenvolveu-se na Europa a partir do século XVI, atingindo a sua plenitude durante o século XVIII. Porém, o iluminismo não ficou restrito à Europa, podendo ser encontradas manifestações iluministas nas Américas, como o processo de independência das colônias inglesas na América do Norte ou a Inconfidência Mineira no Brasil colonial. De certa maneira, podemos dizer que um dos principais objetivos do iluminismo foi combater as estruturas do antigo regime, pois os ideais iluministas refletem o espírito de uma época que não aceitava mais o poder absoluto da Igreja Católica e que não concordava com os governos despóticos, isto é, autoritários. Mas você sabe o que é despóticos? Vamos ver uma definição. Despótico é a qualidade daquele que exerce o despotismo. E despotismo é uma forma de governo arbitrário, autoritário, que é caracterizado pela opressão. Para romper com o controle da Igreja e do absolutismo monárquico, os homens precisavam dominar a natureza. Os iluministas defendiam que isso só seria possível depois de compreendê-la. Por isso, a ciência e a razão deveriam ser os instrumentos que permitiriam conhecer e dominar a natureza. A valorização dos conhecimentos científicos foi influenciada por pensadores como Nicolau Copérnico, que por meio de cálculos matemáticos desenvolveu a teoria de que a Terra era apenas mais um astro girando ao redor do Sol, o verdadeiro centro do universo. Essa teoria ficou chamada como sistema heliocêntrico. Veja agora o nosso quadro Origens. Olá! Você sabia que há muito tempo atrás acreditavam que o nosso planeta era o centro do universo e que tudo girava ao nosso redor? Foi com a ajuda desse cara aqui que esse conceito começou a mudar. Você sabe quem é ele? Esse é Galileu Galilei, um italiano que ficou muito conhecido no século XVI como físico, matemático, astrônomo e até filósofo. Ele teve um importante papel na chamada Revolução Científica. Foi através das melhorias feitas por ele nesse telescópio refrator que ele conseguiu descobrir as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, 4 dos satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e as estrelas da Via Láctea. Essa descoberta ajudou muito na defesa da teoria do heliocentrismo, que colocou o Sol e a Terra em seus devidos lugares. O sistema heliocêntrico pôde ser demonstrado por Galileu Galilei, que com seu telescópio observou os astros e confirmou a teoria de Copérnico. Depois, Johannes Kepler passou a defender a ideia de que o universo era regido por leis matemáticas. Segundo esse pensamento, a natureza funcionava assim como as engrenagens de um mecanismo de um relógio. Copérnico, Galileu, Kepler estavam valorizando a observação e experiência em um processo histórico que chamamos de Revolução Científica. A Revolução Científica permitiu a René Descartes romper com as ideias medievais e acreditava terem destruído o conhecimento racional. Para Descartes, a única verdade objetiva é o pensamento humano, enquanto todo o resto é incerto e duvidoso. Suas conclusões são comumente resumidas na célebre expressão filosófica penso, logo existo. Assim, a ciência e a razão passaram a ser o ponto de partida para se buscar o conhecimento, pois sem um método científico que pudesse demonstrar a verdade do conhecimento, tudo não passava de uma grande dúvida. Além disso, a ideia de um método científico exigia experiências. O pensador Francis Bacon valorizava a pesquisa experimental como o desenvolvimento da ciência. O filósofo John Locke acreditava que o conhecimento humano deriva da experiência externa e da reflexão.
Graças às contribuições desses homens, muitos outros passaram a acreditar que a experiência era a única forma de se alcançar um pensamento científico e racional que pudesse colocar um fim no antigo regime. Essas ideias encontraram na burguesia o seu principal apoio. Afinal, essa classe social estava cada vez mais insatisfeita com as restrições dos governantes absolutistas e com o controle cultural da Igreja Católica. Explicando melhor, os governos absolutos impediam a ampla participação política. O sistema mercantilista, com o seu protecionismo e monopólios, desagradava a burguesia. A hierarquia social privilegiava apenas um pequeno grupo e a influência da Igreja impunha uma única maneira de pensar. Ou seja, o antigo regime era um período de restrições políticas, econômicas, culturais e sociais. Para acabar com todas aquelas restrições, vários filósofos passaram a defender a liberdade e igualdade. Um deles, Charles Louis de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu, defendeu a igualdade política ao propor que o poder não deveria ficar concentrado em uma única pessoa. De acordo com Montesquieu, o despotismo só acabaria com a separação e distinção dos poderes, teoria que foi apresentada no livro O Espírito das Leis. Para ele, apenas com 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, independentes e autônomos, as liberdades individuais estariam livres dos abusos de governantes despóticos. Para Montesquieu, somente o poder limita o poder. Perceba que a ideia dele é empregada atualmente em nosso país, já que a tripartição dos poderes organiza a estrutura política brasileira. A esfera legislativa é responsável pela elaboração das leis. Essa tarefa cabe aos vereadores, aos deputados e aos senadores. O Poder Executivo deve executar as leis, ou seja, conduzir o funcionamento do governo de maneira condizente com as determinações legislativas. Ao Poder Judiciário, cabe a fiscalização do correto cumprimento das leis. Outro importante filósofo foi François-Marie Arouet, o Voltaire, que defendeu as liberdades individuais ao criticar a Igreja Católica. Para Voltaire, ninguém seria livre tendo que seguir um único tipo de pensamento considerado correto. Voltaire condenava o preconceito religioso e defendia a tolerância religiosa, uma forma de garantir a liberdade de expressão. Conta-se que Voltaire, durante uma discussão, havia escutado com atenção toda a exposição de seu debatedor. Depois de muito escutar, Voltaire calmamente teria dito o seguinte: posso não concordar com nenhuma das suas palavras, mas defenderei até a morte todo o seu direito de dizê-las. Esse é um exemplo da liberdade de expressão tão defendida por Voltaire, já que ele acreditava que cada homem poderia apresentar e defender a sua própria opinião. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, na obra Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, concebeu que na espécie humana há 2 tipos de desigualdade: a natural ou física, as diferenças de idade, de saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito e da alma, e a moral ou política, os privilégios que alguns usufruem em prejuízo dos outros. Para Rousseau, a origem da desigualdade política reside no surgimento da propriedade privada. Em outra obra, O Contrato Social, Rousseau defende que a ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Para acabar com os males da vida em sociedade, deveria ser elaborado um acordo entre todos os homens para que a segurança e o bem-estar coletivo prevalecessem. Assim, os interesses particulares e individuais não poderiam se sobrepor aos da comunidade, do bem comum. Todas essas ideias circularam pelo mundo nos livros, gravuras, charges, peças de teatro e em conversas realizadas nos cafés e clubes literários do século XVIII. Uma das obras que contribuiu para promover a circulação das ideias iluministas foi a Enciclopédia, uma obra monumental organizada por Denis Diderot. A Enciclopédia contribuiu para democratizar o projeto iluminista de levar conhecimento de forma livre e igualitária a todos os homens.
Será que a época do Iluminismo, o século das luzes, foi mesmo um período esclarecido? O filósofo alemão Immanuel Kant respondeu, em 1783, que não. Para ele, foi uma época de esclarecimento, mas ainda faltava muito para que os homens pudessem usar correta e eficazmente a sua própria razão. Explicando melhor, para Kant, o século das luzes foi uma época de esclarecimento, mas faltou muito para que os homens da época fossem realmente esclarecidos e que permitissem que todos pudessem aproveitar os ideais de liberdade e de igualdade com justiça. Entretanto, não podemos negar que as luzes da ciência e da razão ajudaram a transformar o mundo. Afinal, todas as restrições que eram impostas no antigo regime, pelo despotismo dos reis e pelo controle da igreja, foram, de alguma forma, vencidas. Muitos dos avanços alcançados pelos pensadores iluministas foram conquistas importantes, pois parte da humanidade foi beneficiada com a tolerância religiosa, com a liberdade individual e com os direitos humanos, com a livre capacidade do raciocínio individual e do pensamento crítico. Isso significa que as ideias iluministas foram revolucionárias e contribuíram para romper com as estruturas do antigo regime. Porém, nem todos foram amplamente beneficiados pelas mudanças provocadas pelo iluminismo. Apesar de todas as conquistas, a crença no progresso científico e o culto da razão, que justificaram a defesa dos ideais de liberdade e igualdade, às vezes foram adotados de maneira equivocada, permitindo que a humanidade vivesse outras épocas de trevas, como durante a Primeira Guerra Mundial, quando armas químicas e avanços técnicos, como o avião, foram empregados para matar outros seres humanos, ou quando, durante a Segunda Guerra Mundial, de maneira científica e racional, milhões de pessoas foram mortas em campos de concentração. Por isso, devemos lutar para garantir que todas as pessoas possam viver juntas, partilhando de igualdade e de liberdade, os verdadeiros ideais do iluminismo. Foram as restrições existentes no antigo regime, impostas pelos reis absolutistas e pela igreja, que motivaram determinadas pessoas a lutarem pela liberdade e pela igualdade. A falta de direitos civis, a ausência de liberdade de expressão e as diferenças sociais foram alguns dos motivos que influenciaram as lutas por liberdade e igualdade. Revolução Industrial, um novo modelo de produção. Acontecia nessa época, 1629, Petição de Direitos, 1689, Declaração de Direitos, meados do século XVIII, Revolução Industrial. A Inglaterra foi pioneira em acabar com o absolutismo monárquico, permitindo que os interesses burgueses pudessem se concretizar sem a interferência do despotismo dos monarcas. As mudanças políticas contribuíram para que a Inglaterra também fosse pioneira em um processo histórico de significativas e importantes mudanças no sistema produtivo, quando a produção artesanal foi sendo substituída pela utilização de máquinas. Ou seja, a Inglaterra liderou o processo que denominamos de Revolução Industrial. Além das mudanças políticas, um conjunto de fatores tão diversos foi fundamental para permitir que a Inglaterra fosse a pioneira na Revolução Industrial. Entre eles, podemos destacar os aspectos econômicos. Após a Revolução Gloriosa de 1689, passou a vigorar a Bill of Rights, a Declaração de Direitos, um documento limitando o poder dos monarcas ingleses. Isso garantiu a liberdade comercial para a burguesia, que poderia buscar os fornecedores de matérias-primas de acordo com os menores preços e vender seus produtos para quem pagasse melhor. O objetivo da burguesia era que os comerciantes pudessem ampliar suas margens de lucro. Outro fator foi o êxodo rural, processo decorrente dos cercamentos de terras que foram se concentrando nas mãos de poucos proprietários. Com os cercamentos, os pequenos camponeses perderam suas propriedades e foram para os centros urbanos em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Porém, nas cidades, como não havia ocupação para todos, formou-se uma grande massa de mão de obra barata e disponível. Como você pôde perceber,
além da participação política da burguesia, conquistada durante o processo revolucionário que culminou na Revolução Gloriosa, os burgueses também desfrutavam de muito dinheiro e mão de obra abundante e barata. Os cercamentos de terras favoreceram a intensificação das produções, principalmente os campos de criação de ovelhas. No outro lado do Atlântico, as colônias inglesas na América do Norte plantavam algodão e exportavam toda a produção com preços muito baratos para a Inglaterra. Esses detalhes permitiram aos ingleses contarem com matéria-prima, lã e algodão, em grande quantidade. Além dessas matérias-primas, a Inglaterra tinha reservas naturais importantes, como o ferro e o carvão. Percebeu como a reunião de todos os fatores citados contribuiu para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial? Veja bem, havia milhares de trabalhadores ociosos, havia muita matéria-prima, havia recursos naturais que seriam usados para construir e fazer funcionar as máquinas que estavam sendo desenvolvidas. E o melhor de tudo, a mão de obra, a matéria-prima e os recursos naturais eram abundantes e baratos. Com tantos operários, muita lã e algodão e reservas de capital, carvão e ferro, a Inglaterra tinha tudo para dar início a um dos mais importantes processos históricos dos últimos 3 séculos. A Revolução Industrial influenciou todos os aspectos da vida humana, desde a vida íntima em família até a vida em sociedade. Uma das grandes mudanças ocorridas foi no próprio sistema de produção. O trabalho, que era manual e artesanal, realizado pelos mestres de ofício, sapateiros, ferreiros, marceneiros, alfaiates, ourives, etc., com a ajuda de seus familiares, sendo que raramente um ajudante era contratado, passou a ser desenvolvido por trabalhadores especializados. O espaço físico de trabalho, que era do espaço do lar, da residência e dos arredores da casa familiar, passou a ser substituído pelos galpões e fábricas, que concentravam vários trabalhadores em um só. A jornada de trabalho, que era condicionada pelo tempo natural do dia, passou a ser controlada pelos relógios. A produção, que antes atendia às necessidades locais de acordo com a demanda, passou a atender mercados consumidores cada vez mais amplos e distantes. Um dos principais objetivos que motivaram todas essas mudanças foi o desejo de ampliar os lucros. A ampliação dos lucros dependia do aumento do volume de vendas. Por isso, era preciso produzir mais e menos tempo. Assista um trecho do filme The Corporation que mostra como surgiu essa era industrial. The Industrial Age began in 1712. When an Englishman named Thomas Newcomen invented a steam-driven pump to pump water out of the English coal mines so the English coal miners could get it more coal to mine rather than hauling buckets of water out of the mine. It was all about productivity, more coal per man hour. That was the dawn of the Industrial Age. Como você pôde assistir, essa era industrial teve início na Inglaterra, graças a uma reunião de diversos fatores que contribuíram para uma mudança no processo produtivo. O capital excedente que a burguesia possuía foi investido no desenvolvimento de novas técnicas para aumentar a produção. Muitas máquinas foram criadas para aperfeiçoar a produção. Com o tempo, a fabricação mecânica foi substituindo as manufaturas. Quanto mais máquinas eram empregadas para a produção, menos trabalhadores eram necessários. Isso significava custos mais baixos de produção e, consequentemente, mais lucro. No final do século XVIII, as máquinas já haviam dominado todo o setor têxtil inglês, então totalmente automatizado. Mas as mudanças não pararam por aí, e a busca por soluções mais eficazes, que fossem mais baratas e mais rápidas, continuou. A Inglaterra permaneceu na frente da Revolução Industrial graças ao trabalho de James Watt, conhecido como o verdadeiro inventor da máquina a vapor, utilizando todo o potencial da energia fornecida pela ebulição da água. A invenção de James Watt foi empregada de várias formas: locomotivas, barcos e máquinas de todos os tipos. Mas nem tudo era apenas avanços e melhorias. O uso das máquinas permitiu reunir vários trabalhadores sob o comando de um único capataz, que deveria controlar a produção buscando o máximo de aproveitamento. Nesses lugares, segundo os relatos históricos, as condições de trabalho eram assustadoras. Tetos com goteiras, inexistência de janelas ou outras aberturas que permitissem a entrada de luz e de ar fresco, poças d'água,
ratos, baratas e outros insetos. Enfim, ambientes insalubres pelo excessivo calor no verão e insuportável frio no inverno, abafados e úmidos com fuligem pairando no ar. Do ponto de vista ambiental, não havia o menor cuidado com os dejetos, ou seja, com o lixo e as substâncias tóxicas. Tudo era largado em terrenos próximos às fábricas ou simplesmente jogado nos rios. As chaminés lançavam nuvens de fumaça negra na atmosfera, transformando as imediações das fábricas em lugares tristes e cinzentos. A vida dos operários nessa época era precária e degradante. Viviam apinhados em bairros pobres e sujos, dispostos a qualquer trabalho em troca de um pedaço de pão e do abrigo para uma noite. Como a oferta de mão de obra era grande, os empregadores pagavam baixos salários e nem sempre se preocupavam com as condições das fábricas. O domínio do processo produtivo foi sendo perdido, pois se constatou que, dividindo as operações da produção e especializando o trabalhador a desempenhar uma única tarefa, economizava-se tempo. As jornadas de trabalho eram cansativas, normalmente com mais de 14 horas intercaladas com um pequeno intervalo. Não havia descanso semanal, férias ou qualquer outro benefício. Os trabalhadores eram mal preparados e os acidentes eram comuns. O trabalho feminino infantil era preferível por várias razões. Pagava-se menos para mulheres e crianças, os empregadores achavam mais fácil disciplinar mulheres e crianças e, para operar as máquinas, não era preciso de força física, sendo possível até uma criança executar os trabalhos repetitivos. Com a Revolução Industrial, a vida passou a ser mais urbana do que rural. Graças às máquinas, a produção em larga escala permitiu o barateamento dos produtos. Por outro lado, a vida nas cidades nem sempre foi acompanhada de condições melhores. Apesar do aumento da produção, o uso de máquinas nas fábricas também causou muito desemprego, pois substituiu os operários que antes desempenhavam atividades manuais. Como você percebeu, o emprego das máquinas foi, ao mesmo tempo, bom e ruim. Tudo depende de como analisamos essa característica da Revolução Industrial. Foi bom, pois facilitou o processo de produção, barateando os produtos. Foi ruim, pois às vezes os homens tiveram que se submeter a uma rotina de trabalho extremamente mecânica e repetitiva. Mas não podemos negar que muitas das nossas facilidades de nossas vidas cotidianas devem-se ao emprego das máquinas. Nessa aula, procuramos apresentar para você algumas das principais características de um longo processo de mudanças que promoveu a maior participação política na Inglaterra e serviu de exemplo para outros países fazerem o mesmo. Também vimos como os ideais iluministas de liberdade e igualdade foram defendidos e asseguraram direitos que valorizamos tanto atualmente. Por fim, foi apresentado o processo de transformação do modo de produção que caracterizou a Revolução Industrial. Se você prestar atenção, no mundo em que vivemos é fundamental que possamos defender nossos interesses sem sermos censurados ou punidos por termos opinião própria. Por exemplo, se você não concorda com o modo como os governantes conduzem o seu país, você tem todo o direito de reclamar e reivindicar mudanças. Se as pessoas acham que estão sendo exploradas pelos seus patrões, elas podem protestar e fazer greves. Essas manifestações eram impossíveis de acontecer há 2 ou 3 séculos. Portanto, devemos valorizar as conquistas históricas que nos asseguram esses direitos. Mas, lembre-se, para você poder usufruir desses direitos, é fundamental respeitar também os direitos das outras pessoas. Agora, você já sabe um pouco mais sobre o surgimento das ideias iluministas e a consolidação do capitalismo. Espero que você tenha aproveitado. Bons estudos!